Olá, meu querido e minha querida, nós vamos gravar mais um vídeo deste canal Espiritualidade Apocalíptica. Seja muito bem-vindo. Eu quero dizer a você que neste momento vou fazer uma gravação a céu aberto. Aqui nesta praça bonita que o Thiago vai mostrar para você aqui, fazendo um movimento com o celular. É um lugar muito tranquilo, com esses belos prédios, esse dia muito claro, ao pé da Floresta da Tijuca. Mas ao mesmo tempo que nós estamos diante desta beleza natural, também estamos à mercê de alguns ruídos, como por exemplo um carro que pode passar, uma moto que pode atravessar aqui o fundo, um passarinho, ou até mesmo um macaquinho que de repente venha a fazer barulho aqui perto da gente. Tudo isso é próprio deste ambiente natural. É parte do fundo deste vídeo que eu quero aproveitar para conversar com você sobre Daniel. Este é o tema do vídeo, tema este que continua após a vinheta. Como viver em um mundo tão violento, repleto de dor, desespero e morte, e ainda assim crer em um Deus que é simultaneamente bondoso e poderoso? Apesar de questões como esta serem mais comuns em livros como Jó ou em alguns salmos, há um outro tipo de obra bíblica que lida primariamente com esta questão, que são os Apocalipses. Na Bíblia, nós temos dois desses livros. No Novo Testamento, Apocalipse de João. No Antigo Testamento, o livro de Daniel. Daniel, em especial, com suas histórias e visões, serve para mostrar para seus leitores um determinado tipo de resistência no mundo. Uma resistência que não pega em armas, mas encontra sabedoria numa forma de enfrentar os adversários de tudo quanto é tamanho. As formas de enfrentamento não são como as usadas pelos milenaristas radicais, como, por exemplo, Antônio Conselheiro, ou mesmo alguns discípulos de Joaquim de Fiore, como os franciscanos espirituais do século XIII em diante. O livro de Daniel rejeita diretamente essa forma de confronto. As armas do povo de Deus neste livro são de outra natureza. É possível descrever estas estratégias, então, mais como resistência do que como luta, pois envolvem questões tão amplas e, ao mesmo tempo, tão pequenas como o que comer, como orar, como cultuar a Deus e quando cultuar a Deus. O livro de Daniel ilumina formas simples de definir o cardápio e usam isto como um enfrentamento, como uma resistência aos poderes adversários. Pelo menos a metade do livro de Daniel trata bastante deste tipo de resistência. Já a segunda metade muda de tom e cenário. A segunda parte de Daniel, em seus capítulos de 7 a 12, está carregada de visões, cujo papel é garantir ao fiel que a vitória final do povo de Deus é certa. Basta esperar que ela vai chegar. Enquanto ela não chega, é preciso encontrar sentido para a vida no meio do sofrimento. O livro de Daniel tem suas histórias e visões enquadradas nos tempos logo após a conquista de Jerusalém pelos babilônicos, no momento do exílio babilônico. Mas elas transcendem o tempo e o espaço. O contexto do exílio babilônico sempre foi tomado pelos leitores de Daniel como paradigmático das experiências dos fiéis de qualquer lugar, de qualquer tempo, desde que eles estejam em situações de desconforto e sofrimento. Para todos que sofrem, o livro entrega a mais bela de todas as promessas. Um dia, o sofrimento vai acabar. Enquanto esse dia não chega, o livro ainda ensina a maneira de caminhar em meio às pressões. Para Daniel, Deus se importa com o sofrimento do seu povo, está atento à sua situação, ouve suas orações e está conduzindo a humanidade para solucionar os seus problemas. É preciso fazer como o José do Egito e esperar o tempo certo para que a intervenção de Deus irrompa na história e liberte os seus filhos e filhas do cativeiro em que foram submetidos. Deus tem um plano que já está em operação. Deus não está parado, ausente, omisso ou distante. E quando o dia chegar, os poderes deste mundo serão descontinuados. Aí, finalmente,
será possível uma vida plena diante de Deus. O livro de Daniel funcionou durante a sua história de leitura ou história de interpretação como um poderoso instrumento, então, de empoderamento diante de poderios adversários. Os leitores conseguiam, a partir do livro de Daniel e de suas visões, antecipar o dia em que as coisas finalmente serão como elas deveriam ser. O livro é marcado por algumas peculiaridades, quando comparamos, por exemplo, com outras obras da Bíblia. Este livro tem alguns aspectos únicos em toda a Escritura que eu vou destacar para você aqui agora. Primeiro, o testemunho de Flávio Joséfo, lá em Antiguidades Judaicas, indica que Daniel era considerado profeta na Antiguidade. Na Septuaginta, por isso, ele foi incluído ao lado de outros textos proféticos, como Isaías, Jeremias e Ezequiel. Mas na Bíblia hebraica, ele aparece na seção de escritos, da mesma maneira como outros livros desta parte da Bíblia, como Esdras, Neemias e Crônicas. O que significa que para estes judeus que colecionaram a Tanakh, ou a Bíblia hebraica, Daniel era sábio, não necessariamente profeta. A versão da Septuaginta ainda apresenta 4 passagens que não são encontradas na Bíblia hebraica: a oração de Azarias, o cântico dos 3 jovens, a narrativa de Susana e, por fim, a história de Bel e o dragão. Estas seções foram preservadas no cânon da Bíblia católica, mas estão ausentes do cânon protestante. 3. O livro apresenta 2 idiomas. Daniel 1 até 2, 4 e Daniel 8 a 12, estes capítulos estão em hebraico. Daniel 2, 4, parte B até 7, 28, estes capítulos estão em aramaico. A obra possui ainda 2 tipos de material formalmente distintos. Os capítulos 1 a 6 são histórias da corte. Os capítulos 7 a 12 são apocalipses de natureza histórica, o que faz com que o Daniel tenha a única porção apocalíptica do Antigo Testamento. Por fim, o assunto dos 2 grandes blocos diverge em tom. Enquanto na primeira parte da obra, nos capítulos 1 até 6, a grande questão é como um judeu poderia se adaptar na diáspora judaica, debaixo de poderes gentílicos, refletindo ainda assim um desejo de crescer naquele mundo, a segunda parte da obra se concentra em temas escatológicos, que culminam na ressurreição dos mortos. Isto indica que a seção de narrativas, dos capítulos 1 a 6, tem o papel de encorajar o crescimento, o desenvolvimento das comunidades judaicas exiladas. Enquanto a segunda parte, de Daniel 7 a 12, busca encorajar esta mesma comunidade judaica diante da perseguição estrangeira. Apesar de um grande grau de interrelacionamento dos textos e visões, em termos literários, tanto a primeira parte quanto a segunda funcionam de forma separada. E ainda assim, cada pedaço, tanto da primeira quanto da segunda, tem vida própria. É como se fosse realmente uma história autônoma. Eu quero ilustrar para você aqui agora, folheando o livro de Daniel. Daniel, então, começa, na primeira parte, com a ida dos meninos, dos jovens, para a corte de Nabucodonosor. Essa história está completinha em si mesmo. É um episódio da corte, e neste episódio eles precisam resistir aí às pressões dos babilônicos a respeito do que eles deveriam comer, do que eles deveriam beber. A segunda história é a história do sonho de Nabucodonosor. Capítulo 2, Daniel vai contar essa história. Ele tem um sonho e ele pede para que seus sábios digam qual é o sonho e interpretem para ele. Esta é a história de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 3 já é a história da fornalha acesa. Alguns amigos de Daniel, o próprio Daniel nem participa desta parte da história. Alguns amigos de Daniel são ameaçados e no final são jogados na fornalha de fogo ardente e ainda assim sobrevivem a esta provação. O capítulo seguinte de Daniel vai trabalhar aqui novamente a figura de Nabucodonosor. Nabucodonosor tem um outro sonho, Daniel interpreta este outro sonho. O capítulo 5
tem a ver com Balsazar ou Beltesazar. E neste texto aqui, Daniel é introduzido novamente na presença deste personagem para interpretar uma inscrição na parede. Por fim, a mais conhecida destas passagens todas, na minha opinião, que é a história de Daniel na Cova dos Leões, Daniel capítulo 6. Veja que estes 6 capítulos, cada um deles tem uma história avulsa, tem uma história separada. É possível trabalhar qualquer uma dessas histórias autonomamente dentro das comunidades, dentro das igrejas. E ainda assim, você percebe que elas são interrelacionadas. Ao mesmo tempo que são autônomas, são interrelacionadas, o que faz com que isso também apareça na segunda parte do livro, na seção de visões. Uma outra coisa que eu preciso dizer para você aqui a respeito disso é que você percebeu que esta primeira parte de Daniel é a parte mais conhecida do Daniel. Geralmente é a parte que aparece mais nos púlpitos e nos sermões dos pastores. É a parte de Daniel, inclusive, que os professores de criancinha gostam de usar para ministrar as criancinhas nas igrejas. É possível que cada criancinha que cresceu numa igreja tenha ciência destas histórias, em especial da história de Daniel na Cova dos Leões. Agora, de Daniel 7 para frente, muda tudo. Por quê? Porque não é comum você ver, por exemplo, a apresentação dessas histórias nos púlpitos, a ministração dessas histórias em contextos religiosos. Você não costuma ver essas histórias aparecerem em classes infantis. É como se Daniel tivesse uma leitura comum dentro das igrejas, frequente dentro das igrejas, até o capítulo 6. Mas do capítulo 7 em diante, as pessoas não costumam visitar. Então, de 7 em diante, o que nós temos? Aí sim a seção propriamente apocalíptica de Daniel, formada por 4 apocalipses. Igualmente, eles são avulsos e interrelacionados. Ou seja, quando você lê o capítulo 7, que é o apocalipse das 4 feras, dos 4 animais, ele funciona sozinho. Quando você lê o capítulo 8, que é o apocalipse da visão do carneiro e do bode, ele funciona também autonomamente, apesar dele ter uma relação com o capítulo 7. Quando você lê o capítulo 9, é um outro apocalipse. Desta vez é o apocalipse das 70 semanas. E nesse caso aqui, ele funciona isoladamente, autonomamente, apesar dele ter relação com os anteriores. E por fim, o último apocalipse, esse é o maior. Começou no capítulo 10 e vai até o fim do livro. Os capítulos 10, 11 a 12 formam o último capítulo, o último apocalipse de Daniel, e trabalha a visão que Daniel recebeu de um anjo a respeito do fim dos tempos. O livro de Daniel, como um todo, prega a fidelidade à lei judaica, mesmo em situação de morte. Mas o tom desta fidelidade é diferente nas duas partes da obra. Na primeira parte, fidelidade mesmo que servindo aos poderes gentílicos. Na segunda parte, fidelidade em confronto direto com estes mesmos poderes. Na primeira parte, o tom é até amistoso e convida o leitor do Daniel a se engajar na sociedade adversária para abençoá-la de alguma maneira. Na segunda parte, entretanto, esse tom é invertido e as possibilidades de relacionamento são reduzidas em função das adversidades e perseguições. Mesmo assim, não há promoção de militância ativa. A audiência de Daniel é convidada a resistir, não a confrontar com a força das armas. Por isso, cada uma das visões apocalípticas termina com a certeza de que Deus intervirá na história, lá no fim dela, para julgar os ímpios opressores e recompensar seus filhos oprimidos. Gostou desse vídeo? Se você gostou, vou pedir para você comentar aí embaixo o que você acha deste assunto, o que você pensa a respeito do livro de Daniel. Se você já estudou este livro, se você já leu estas visões, comenta aí embaixo o que você acha. Compartilhe este vídeo com alguma pessoa que você entenda que tem interesse neste assunto. Dê o seu joinha, inscreva-se no canal se você não é inscrito e eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.